Bom, eu sou o Pedro Ribeiro, professor e fundador do aulasdefilosofia.com.br e a partir de agora, a partir desse vídeo, o Aulas deixa de ser apenas um portal de cursos de filosofia, o que ele continua sendo, mas ele também se torna aqui um canal no YouTube, né? Semanalmente, pelo menos a ideia a princípio que a frequência seja semanal, a gente vai postar vídeos curtos para introduzir, enfim, conceitos filosóficos, para tratar de temas filosóficos de uma maneira bastante direta para o grande público, enfim, e despertar um interesse sempre maior pela filosofia. Eu, pensando um pouquinho qual seria o melhor tema para esse primeiro vídeo, me convenci de que o melhor tema para ele é a questão da verdade. Bom, a coisa mais comum do mundo, né, e eu mesmo faço isso frequentemente, é definir a filosofia como uma busca radical da verdade. A gente sabe que, etimologicamente, né, pela raiz da palavra, filosofia significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento. O filósofo é, desde a antiguidade, compreendido fundamentalmente como um ser que está sempre à procura da verdade, que coloca na busca da verdade o centro da sua vida. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? Bom, afinal, o que é verdade? Ao longo da história da filosofia, muitas definições de verdade aparecem de mais diversos filósofos, concepções de verdade diferentes. Mas eu acho que o ponto mais fundamental para a gente entender o que esse termo significa é olhar para como a gente o utiliza no dia a dia. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que nas nossas atitudes mais cotidianas, nas situações mais concretas pelas quais a gente passa, a gente sempre tende a encarar a verdade como uma espécie de relação, uma relação entre dois polos, o discurso e a realidade. De maneira geral, a gente poderia dizer que no nosso dia a dia, a gente percebe a verdade como uma correspondência entre o discurso e os fatos. Quando aquilo que se diz está de acordo com aquilo que é, nós tendemos a encarar esse discurso como verdadeiro. Por sua vez, quando aquilo que nós dizemos não corresponde aos fatos, tende-se a encarar esse discurso como falso. É mais ou menos como se fosse uma relação entre duas antenas de rádio, né? A emissora lá, ela envia sinais de rádio e eu tenho que ajeitar, né, o meu aparelho para ficar na mesma frequência da emissão. Quando existe uma sintonia entre essas duas frequências, você consegue ouvir a música, consegue ouvir lá o som do rádio. Quando essas frequências, né, quando essas duas antenas, quando esses dois aparelhos não estão na mesma frequência, você só percebe chiado. A nossa relação com a verdade é mais ou menos essa. E a gente percebe isso, repito, no dia a dia, né? Por exemplo, quando você está discutindo com uma pessoa um determinado assunto. Pensa em algo bem básico, sei lá. O marido está discutindo com a mulher que a chave não está na sala. Né? Não, a mulher diz, não, está na sala, deixei lá, não está, não sei o que, você olhou direito, não olhou direito, não sei o que. Bom, a mulher vai lá, leva o marido à sala, ó, tá aqui, ó, tá vendo? A chave tá aqui. Aí o marido fala, desculpa, mano, é verdade. O que ele quer dizer quando ele fala é verdade? Ele está dizendo que o discurso da mulher corresponde aos fatos. Que aquele não era um discurso vazio, mas que aquele era um discurso cujo conteúdo correspondia à realidade. Ela disse que a chave estava ali, e a chave realmente estava ali. Sei lá, quando a gente tem um amigo que diz que é nosso amigo, que vai estar sempre junto com a gente, que é nosso parceiro, que em todas as dificuldades estaremos juntos, etc e tal. Mas quando eu passo por um problema grave, sei lá, minha mãe morre, eu perdi meu emprego e eu estou precisando de um apoio, o sujeito vira as costas para mim. A gente vai dizer que esse amigo é falso. Mas por que ele é falso? Porque ele diz que é meu amigo, mas os fatos não correspondem ao que ele diz. O discurso é que ele é meu amigo, mas ele não é de verdade. Sei lá, quando você vai comprar um anel de casamento, né? Vai para se casar, um anel de ouro, e você está procurando uma loja mais popular, porque você não tem muita grana, você chega numa loja popular, vê lá um anel, e você faz a pergunta, bom, mas esse anel aqui é de ouro mesmo? Né? E o atendente diz, não, isso aqui é ouro de verdade. O que ele está querendo dizer que é ouro de verdade? Não é apenas que é ouro verbalmente, não é apenas que ele está dizendo que é ouro, mas de fato, na realidade, aquilo é um anel de ouro. Então a verdade é essa espécie de correspondência, essa espécie de sintonia entre o que se diz ou o que se pensa e a realidade, os fatos. São Tomás de Aquino, o grande filósofo medieval, expressava essa ideia com uma frase lapidar. Ele dizia, a verdade é uma concordância
entre o intelecto e a coisa. Ou seja, a verdade ela é uma relação de sintonia entre aquilo que eu penso, aquilo que eu expresso verbalmente, né, e as coisas, e a realidade. Nesse sentido, é interessante, ou seja, se a gente entende que a filosofia é a busca radical da verdade, como eu dizia antes, a filosofia ela é necessariamente uma espécie de realismo. Ou seja, a filosofia ela é uma busca pela realidade. Uma teoria é tanto melhor, um argumento é tanto melhor, quanto mais ele me mostra a realidade. Uma visão filosófica ela é tanto mais interessante, quanto mais ela me mostra que são as coisas. A própria raiz da palavra teoria tem a ver com isso. Em grego, teoria tem a ver com visão. Essa é a raiz da palavra. Ou seja, uma boa teoria é uma teoria que me permite ver as coisas. Uma teoria é tanto melhor quanto menos ela aponta para si, quanto mais ela aponta para as coisas. É por isso que também a filosofia ela parte de um certo senso de humildade. Como assim? Veja, a verdade é uma relação entre a realidade e o discurso. Mas esses dois elementos, que estão em sintonia, não estão no mesmo nível. Existe uma hierarquia entre eles. Não é a realidade que tem que se adequar ao meu discurso, mas é o meu discurso que tem que se adequar à realidade. Voltando à comparação lá das antenas de rádio, não é a frequência emitida lá pela emissora de rádio que tem que se adequar ao meu aparelho. É o meu aparelho que tem que se ajustar àquela frequência que está sendo emitida de lá. Da mesma maneira, sou eu, como buscador da verdade, que devo sempre fazer o esforço constante de me adequar à captação dos fatos. Não são os fatos que têm que se adequar a mim. Russell, o grande filósofo do século XX, fundador da fenomenologia, tinha uma frase que ele usava num contexto um pouco diferente, mas que serve para nós. Ele dizia que o lema da filosofia dele era ide às coisas mesmas, vamos para as próprias coisas. Tem a ver um pouco com isso, né? Procurar a verdade é um gesto de humildade. Porque procurar a verdade é reconhecer que não sou eu a medida das coisas, mas as coisas é que são a medida do meu discurso. Procurar conhecimento, procurar a verdade, não é um exercício egóico, de autossatisfação. Olha como eu sou extraordinário, olha como eu sou uma pessoa que sabe muito. Na verdade, isso é a própria negação da ideia de busca da verdade. Buscar a verdade é submeter-se às coisas. Buscar a verdade é submeter-se à realidade. O homem que conhece é aquele que é capaz de ouvir a voz das coisas. Heráclito, o grande filósofo lá da antiguidade, dizia, né, apresentando lá a sua tese Tudo é Um, não vou explicar aqui exatamente o que ele queria dizer com isso, mas ele dizia, né, tudo é um, e ele justificava dizendo, né, ouçam não a mim, mas ao Logos. Ouçam não a mim, mas a essa racionalidade, o Logos significa isso, que está na própria realidade. Ouçam não a mim, mas as coisas. Procurar a verdade é colocar-se disponível para ouvir as coisas. Procurar a verdade é diminuir a si mesmo para que as coisas possam se mostrar. Procurar a verdade é procurar a realidade. Abraço.